Bom dia a todos, eu me chamo Amanda, juntamente com o Gabriel, eu vou apresentar o projeto de iniciação científica da Universidade Federal de Juiz de Fora, orientado pela professora doutora Evelyn Ferreira Cruz, intitulado Escravidão, Guerra e Liberdade nas Fronteiras do Sul da Iguamérica, de 1777 a 1830. O objetivo geral da nossa pesquisa, falando de maneira bem breve, é pensar na constituição de uma história social das relações internacionais, onde a escravidão negra foi objeto de direito internacional entre portugueses e espanhóis no Rio da Prata. O levantamento da nossa documentação foi feito no arquivo Artigas, né, disponível na Biblioteca Nacional do Uruguai. E de início, né, o que a gente achou de início nessa documentação, é uma pesquisa em andamento, né, é que o documento vai mencionar a proibição de estrangeiro, vai mencionar o roubo de mulheres, vai mencionar o trato dos indígenas como bárbaros e tratando as pessoas negras escravizadas como simples objetos, né? De início, assim, o que chama a atenção é que o documento vai falar muito sobre a necessidade de se proteger contra os indígenas, sobre denúncias que os mesmos receberam dos moradores da cidade, de roubos e outras formas de violência. Então, o documento vai instigar essa violência para os indígenas, inclusive vai falar da necessidade urgente de entregar à população munições necessárias para se proteger diante dessa revolta. Quando isso acontece, quando a população é munida de armas, o documento, ao que tudo indica, cresce, né, uma revolta dos indígenas, né, sobre essa violência, e o documento vai voltar atrás e vai estabelecer uma trégua dos espanhóis com os indígenas. E essa trégua é firmada entre um cacique Minuanes, o José Artigas e uma pessoa na figura de imparcial. Então, é estabelecida uma trégua onde os mesmos garantem viver como irmãos. O documento também vai tratar muito sobre, levantando para a gente, ainda que de maneira breve, em como os sujeitos negros escravizados eram vistos como simples objetos, né? Ele só entra na questão de falar sobre os valores que valem, né, a sua venda, ou botando os mesmos em testamento, falando que é uma forma de respeito, eles servirem agora aos seus herdeiros. E assim, o documento segue dessa forma. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou apresentar o tomo 2 do Arquivo Artigas, que data de 1795 a meados de 1806. Esse segundo tomo ele falará sobre a criação do Corpo de Blandengues na fronteira de Montevidéu, no Rio da Prata. A criação desse corpo se dá através de uma carta produzida por proprietários de terra que se concentram nos arredores dessa fronteira para que se combata os contrabandistas. Os contrabandistas, no texto, é citado algumas vezes como povos originários dessa região, mas não são exclusivamente assim. Você vai ver passagens dizendo que são os indígenas charruás ou os minuanos, e são apontados, esses contrabandistas, como os responsáveis por roubos de cavalos, vacas, rapto de mulheres, saqueamento de casas e o contrabando do principal artigo econômico da região, que é o couro. O pedido é atendido, pois esse contrabando do couro causa um prejuízo na economia da banda oriental do Rio da Prata. Os contrabandistas em geral faziam comércio na fronteira norte com os portugueses e, sabendo disso, os proprietários também pedem punições para quem compra esse material roubado, né? Outro pedido que eles também vão realizar na carta é para que se comissionasse Dom José Gervásio Artigas a fim de perseguir os ladrões e malfeitores da campanha. E à frente no documento teremos a sua rápida ascensão dentro desse corpo militar. E assim, o documento nos evidencia relações entre os povos originários e a sua participação dentro desse cenário colonial. Nos evidencia também a presença de Artigas dentro desse corpo e como sua figura causa uma certa contradição, devido a algumas passagens que dão a entender que os corpos de Blandengues, em geral, eram compostos por muitos contrabandistas. Cita-se, inclusive, na página 3 do documento, um Pepe Artigas, que não temos evidências suficientes para afirmar que era realmente José Artigas, mas que é dito que é um contrabandista. Mas ao longo do documento fica notável que os corpos de Blandengues são compostos por alguns contrabandistas, pois são os que melhor conhecem esses espaços. O documento também vai nos ajudar a compreender a relação conturbada entre a fronteira norte com Portugal, o atual Brasil, e com a influência de Buenos Aires e essa faixa oriental do Rio da Prata. Obrigado.